Ele faz aí. Ó, lá já voltou. Nossa, mãe do céu. Aqui não para, né? A dança das cadeiras no programa Telescópio. Estamos de volta ao vivo. Dessa vez com o Padre Edivaldo. Prazer em conhecê-lo, viu, Padre? É uma satisfação ainda que na correria. Espero recebê-lo outras vezes aqui. E é uma satisfação conhecê-lo. Prazer é meu. Prazer estar falando com os telespectadores. E estar aqui, aceitei com muita alegria o convite de vocês para a gente conversar um pouquinho. É isso aí. Fabrício Rocha, obrigado, Fabricião. Estamos aí. Você está em todas as posições, né? Parece aquele jogador de futebol que atua na zaga, no goleiro, Joga no muito ataque. pouco, mas está em todas. Não, mas joga bem, joga em todas. Obrigado, Fabrício. Estamos aí, Fábio. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta ampla. Pois não. Quem é o Padre Edivaldo? O Padre Edivaldo é mineiro. Eu nasci numa cidade do interior do estado de Minas, chamada Capelinha. E sou de uma família de agricultores. Tivemos uma passagem pelo Paraná, quando era criança ainda. Depois fui para São Paulo. E em São Paulo, então, eu desenvolvi praticamente toda a minha vida de estudante. Conheci lá os missionários do Sagrado Coração de Jesus e ingressei na congregação dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, de uma forma bem sintética e objetiva. Por orientação da família ou não? Sim. Você diz respeito à vocação? A vocação, isso. Então, eu venho de uma família muito religiosa, minha mãe era muito religiosa, e a minha vocação eu devo muito à minha mãe. Era uma senhora muito piedosa, cultivava bastante a devoção popular, nos ensinou a viver nesse clima religioso, com a oração do terço, e da orações, missas, enfim. A minha vocação ela tem um berço na família, de modo especial com a minha mãe. Sim. Então foi um caminho meio natural. Sim. Depois, é claro, você começa a participar da igreja e vem os movimentos, as pastorais, você vai se inserindo nesse contexto e claro que a vocação, o discernimento vai ficando mais claro a respeito do passo a ser dado em seguida, né? Perfeito. Padre, como que deu o encontro do senhor com o MSC, com os missionários do Sagrado Coração? Como que foi o encontro do senhor com eles? Então, eu morava em São Paulo, e em São Paulo nós temos um santuário muito famoso, lá o Santuário das Almas, e eu participava das celebrações no Santuário das Almas. E tinha ali um grupo de jovens, e eu comecei participando daquele grupo, e na época tinha um trabalho muito bonito, um trabalho social dos jovens, com uns seminaristas que faziam o acompanhamento. E ali eu fui conhecendo o trabalho, né, participando das atividades do grupo e entrando em contato com esses seminaristas que eram MSC, Missionários do Sagrado Coração de Jesus. E aí eu fui conhecendo a congregação através deles, né, falavam da missão, do trabalho da congregação. Isso foi me interessando, eu fui vivendo com eles essa dimensão missionária no trabalho e depois então começou um acompanhamento vocacional assim mais dirigido. Assim eu tive contato com os missionários ali no Santuário das Almas em São Paulo. Há quantos anos o senhor está de formação, até a formação como padre, ordenação? Então, eu vou fazer 27 anos de padre. Começou jovem, então? Não. Eu trabalhava antes, né? Eu trabalhava numa empresa, entrando no ramo de gráfico. Gráfica? Trabalhava no ramo gráfico e depois, então, que eu decidi fazer a experiência no seminário, então deixei o trabalho e aí, sim, comecei os estudos, né? Se você chega com o segundo grau completo, são 3 anos de filosofia, 4 anos, 1 ano de noviciado, no caso dos religiosos, né? 4 anos de teologia, 8 anos de estudo, assim, se tem o segundo grau completo, né? Sim. E posso falar? Pode, o pessoal lógico. sempre assim, né? Desculpa questionar a senhora, é que o pessoal da cidade, que no interior, não tem, como Itapetininga, que não tem muitas congregações, Sim. como as outras cidades. E sempre pergunto qual que é a diferença. O senhor pode explicar assim, mais didaticamente para o nosso público qual que é a diferença de uma congregação para uma diocese? Né? Então, uma congregação, ela sempre tem um carisma, né? Por exemplo, a nossa congregação, o carisma está voltado para o coração de Jesus. A nossa espiritualidade, ela tem a sua gênese, vamos dizer assim, no coração de Jesus, né? Os padres religiosos, eles pertencem a uma ordem religiosa, uma congregação, né?
eles fazem, por exemplo, o noviciado, que os padres diocesanos não fazem, né? E professam os 3 votos: obediência, pobreza e castidade. E a atuação dos religiosos, ela é uma atuação assim bem mais ampla, vamos dizer assim, né? Nós, por exemplo, estamos em 57 países. Uma diocese, ela tem uma área de atuação um pouco mais restrita, né? Vai até nos limites daquela diocese. Eu não sei ainda, estou chegando aqui em Itapetininga, não sei quais são os limites da diocese de Itapetininga, né? Mas no caso nossos religiosos, como eu disse, nós estamos em 57 países, então eu posso atuar em qualquer espaço desse onde a congregação está presente, né? Então, um carisma que se foca a espiritualidade nesse carisma, no caso nosso, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, né? Tem a dimensão missionária também, e esse campo de atuação ele é bem mais amplo, né? Além do noviciado que nós fazemos, nos preparando para a vida consagrada. Antes de ser padres, nós somos religiosos, ou seja, nos consagramos através desses votos. De forma bem simples, acho que perfeito. Padre Edivaldo, agora vem a pergunta sobre a sua permanência aqui em Itapetininga. Okay. Conte um pouco quando e de que forma que o senhor chegou à nossa cidade. Certo. Então, a congregação, ela tem um superior provincial e um conselho que atua redimensionando as obras, a missão, e elas indicam, este conselho, né, melhor dizendo, indica os padres para atuar nas obras que estão necessitando. Eu, antes de vir para cá, atuava como superior provincial, ocupava essa função de estar à frente, animando a congregação no Brasil. E depois venceu o mandato, então o conselho se reuniu e enviou para Itapetininga, né? O padre Júnior já estava assim há 5 anos aqui, né? Então ele foi foi transferido para Itajubá, uma cidade onde trabalhei também, e ele foi então para lá e o conselho me nomeou para cá. A escolha não somos nós que escolhemos, né? Às vezes quando um padre sai de um lugar, o pessoal fica triste porque está acostumado. Isso é normal, isso é uma coisa assim muito comum entre as pessoas, né? Mas não é porque o padre pede para sair ou porque estão tirando ele de qualquer maneira, né? Tem um tempo de nomeação, normalmente são 6 anos, mas podendo, no caso dos religiosos, podendo ser transferido antes desse tempo também. O tempo limite são 6 anos. Então eu vim para cá, a princípio, para 6 anos. Certo. Mas isso vai depender muito das necessidades da congregação. Quando que o senhor chegou aqui? Eu cheguei aqui em abril, após foi em dia 7 de abril. 7 de abril. Isso. Está gostando da cidade ou não? Agora, eu tô conhecendo a cidade. Agora, como é que está a receptividade aí? Sim, não, o povo aqui é um povo muito bom, um povo muito acolhedor, um povo muito religioso. Isso facilita muito o ministério do padre, né? Eu estou ainda conhecendo, você vê, hoje eu me perdi para chegar aqui na TV. Né? Haja GPS, né? Pois é. Mas assim, o primeiro semestre, ou até nesse período de quase que 1 ano, o padre tem que pisar o chão, conhecer bem a paróquia, conhecer a realidade, conhecer os movimentos. Isso não se faz assim do dia para a noite, né? Então eu ainda estou nesse processo de conhecimento, de relação com os movimentos, com as pastorais, com as pessoas, né? Mas esse primeiro contato, a receptividade tem sido muito boa, um povo muito acolhedor, um povo muito religioso. Isso ajuda muito a gente no ministério. Então, estou me sentindo muito bem, né? Mas estou num processo de transição, no sentido assim, de conhecer, de pisar melhor o chão, de tomando as decisões, né? Ainda estou nesse processo de passagem, de conhecimento. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado. E como que é as divisões de províncias do MSC, padre? Tem uma província só no Brasil ou tem outras províncias também do MSC? Sim. Então, no Brasil, nós somos em 3 províncias, né? Nós temos a província de São Paulo, da qual eu faço parte, temos a província do Rio e a província do Sul, né? São grupos de padres com os seus superiores e que atuam numa determinada área do país, né? Por exemplo, a nossa província, nós atuamos em 5 estados, Minas, São Paulo, Ceará, Maranhão e no Amazonas. Amazonas nós estamos lá em São Gabriel do Cachoeira, uma área bastante exigente, né? Um trabalho com os indígenas. E temos uma missão, essa província tem uma missão também em Moçambique, né, onde estamos atuando também, né? Então a divisão é feita no Brasil por províncias
e cada província dessa, ela tem uma área de atuação, né? Eu disse para você da atuação da nossa província. A província do Sul atua mais lá no sul do país, do Rio atua ali no Rio de Janeiro, Minas também, né? Enfim, eu não sei aqui os locais onde as outras províncias estão atuando, né? Mas a nossa são 5 estados em que nós atuamos. E nós temos paróquia, né? Temos área de missão e temos também 3 colégios, né? A província tem 3 colégios, um colégio em Campinas, um colégio em Pirassununga e um colégio em São Paulo. Nós atuamos na área da educação também. Perfeito. Então, o Carisma também tem a parte da educação também. Sim. Lembrando de que o Carisma ele perpassa toda essa realidade. Sim. Então, se nós estamos na educação, a nossa preocupação é levar uma educação voltada para essa dimensão do coração de Jesus. Né? A presença dos padres nas escolas tem essa preocupação de formar, ou pelo menos tentar passar para o estudante, além do estudo programático, também uma espiritualidade. Então, nós temos formação com os alunos, nós temos, por exemplo, em Pirassununga, o Colégio João Kennedy, que ele tem uma vez por ano, ele faz uma missão com o pessoal do 3º ano. Até o ano antes da pandemia, estávamos indo ao Vale do Jequitinhonha. Então, você leva alguns professores e os alunos, né, tem uma programação e fica por quase que um Como mês. se fosse uma semana missionária? É um pouco mais, fica um pouco mais lá, né? Fica, acho que são 15 dias que eles ficam, né? Agora me parece que eles estão repensando a missão no Vale de Jequitinhonha e estão conversando com o Dom Manuel, né? O bispo de Registro, aqui também muito conhecido aqui na cidade, daqui da cidade, né? Para que o colégio vá fazer uma missão lá na Diocese de Registro. Né? Tem um pessoal responsável pela área de educação, né, e que organiza isso. Esse olhar, padre, essa escolha é visando só um período missionário ou um período social? Um olhar social? Por que era no Vale de Jequitinhonha? Então, o Vale de Jequitinhonha, nós temos uma missão lá, não é da província de São Paulo, mas é a missão tem uma missão da província do Rio. Então, nós já estamos naquela região. Tá. Né? Então, pelo fato de já estarmos lá, conversamos com os colegas daquela região que atuam na área, né? E elaboramos um projeto de missão uma vez por ano. Tem o olhar social, né? Mas tem também o olhar da espiritualidade. Então, vai médico, enfermeiro, junto também, né? Vão, né, médicos, enfermeiros, que também tem uma atuação na área, né, da saúde. Sim. E os padres e seminaristas que têm uma atuação mais na linha da espiritualidade. Então, é um trabalho conjugado. Eu perguntei porque na região do Registro, assim como aqui a nossa região, ainda temos bolsões de situação muito difícil social, né? É uma diocese bem missionária, a diocese de Registro. Né? Então, nós estamos estudando, já foi feita assim, algumas reuniões, o padre responsável por esta missão já esteve lá em Registro, conversando. Né? Dom Manuel, da mesma congregação, isso facilita bastante, né? Claro. Isso ajuda bastante a gente na missão. Em termos de rotina sua, o senhor celebra missa ali na Aparecida, também no Horto ou não? Sim. O Horto passou por uma reforma recentemente, né? Acho que uns 2, 3 anos, né? Fazer propaganda que está espetacular. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Pode fazer propaganda. Onde mais? Então, primeiro, você tocou na questão do Horto, né? Acho que todas as pessoas conheciam o Horto como era antes, né? Estava meio largado, meio abandonado. Totalmente. Então, a congregação, ela fez um investimento alto, né? Os missionários da Sagrada Coração fez um investimento alto ali, né? Para reformar tudo aquilo, né? Acho que vocês foram lá, as pessoas que estão nos assistindo também certamente conhecem muito bem o Horto. E pode perceber assim a transformação pela qual passou o Horto, né? E o Horto também tem essa preocupação de oferecer um espaço de lazer para a cidade, né? Não é só uma coisa da paróquia, mas é algo da cidade também, né? Está aberto para todas as pessoas. E essa dimensão religiosa, é um Horto religioso. Então, por isso, nós temos uma programação religiosa lá. Tem missa 3 vezes por semana. Tem uma capela que fica aberta. O senhor quem celebra? Eu e Dom Ricardo. Tá. Então, a capela fica aberta para visitação. Então, as pessoas que vão caminhar e queiram fazer uma visitação também podem entrar, né? Lá e fazer a visita ao Santíssimo, além das missas, né? Você perguntou sobre a rotina, né? Isso. Então, a rotina de um padre
Porque você tem em uma paróquia, você tem um pároco. O pároco é aquele que é responsável pela paróquia, que responde juridicamente pela paróquia, diante da diocese, diante da congregação. Você tem os vigários. Os vigários são aqueles que auxiliam o padre, né? O pároco. O pároco recai sobre o pároco todas as responsabilidades. Então, a rotina do pároco é diferente da rotina de um vigário. Então, o padre ele tem que mexer com a administração, ele tem que mexer com todas as pastorais, né? Ele tem que estar em contato com todas as pastorais, tem que participar de reuniões com essas pastorais, além das missas. Tem que fazer atendimento. Então, tem a parte administrativa, tem a parte de contato com todas as pastorais, atendendo os líderes, os responsáveis por essas pastorais, fazendo reunião com essas pastorais, né? Além de cuidar da parte administrativa. É uma jornada, né? Sim, O senhor falou das pastorais. Quais são as mais atuantes? Então, de cor eu não saberia te falar quantas, porque tem muitas pastorais, ainda estou tendo em contato. Mas uma paróquia é sempre muito importante, por exemplo, a pastoral da catequese, um pastoral de base, um pastoral que tem um trabalho com as crianças, que ajuda e que oferece às crianças os primeiros passos na formação cristã, né? Essa é uma pastoral importante. A pastoral da saúde, que tem um trabalho bonito também de visitar, de cuidar dos doentes, né? A pastoral do batismo, que cuida também da preparação das crianças e dos pais. A pastoral familiar, né, que tem essa preocupação mais voltada para a família. Tem os movimentos, o ECC e outros. Tem muitos. Todas as pastorais, elas têm a sua importância naquele campo em que ela atua, né? Sim, eu não sei se poderíamos dizer assim, essa é mais importante do que aquela. Acho que não tem, né? Todas são importantes no campo em que ela cada um no seu quadrado. Mas, na verdade, é um conjunto orgânico, né? Que as pastorais, elas interagem, né? Por exemplo, a pastoral da catequese, ela tem uma preocupação com as crianças, mas tem os pais que vão à catequese levar as suas crianças, e tem a pastoral da família que pode fazer um trabalho ali então é algo orgânico, né? O padre, ainda voltando na parte mais assim do MSC, da religiosidade, vocês como congregação, vocês têm um número fixo de pessoas que para montar uma comunidade nova, uma paróquia nova do MSC, ou não? Então, uma outra exigência para a vida religiosa também é viver em comunidade. Os padres religiosos não recomendam-se que vivam sozinhos, porque tem a dimensão da comunidade, né? Então, geralmente, quando se vai para uma missão, no mínimo, recomenda-se 2, né? Porque entre 2 já dá para viver a dimensão comunitária, né? Por exemplo, os diocesanos, eles podem morar sozinhos, né? Mas não significa que nós somos melhores do que os diocesanos. Eu só estou fazendo aqui a diferença e não estou dizendo que nós somos presbíteros também, somos iguais, né? Não somos melhor, apenas essa diferença que você pergunta no campo da atuação e no sistema de vida, né? Então, a exigência é de que pelo menos 2 para formar uma comunidade. Essa é uma exigência que se tem. É por isso que eu perguntei para o professor explicar para a gente aquela hora mais didaticamente como que é a diferença de um diocesano por um... Isso faz parte da vida religiosa. Porque o pessoal sempre, mas qual que é a diferença? Então eles não estão obedecendo, não vão obedecer o bispo? Não tem nada a ver, né, padre? Então, nós estamos também incardinados dentro de uma diocese. Porém, nós temos uma autoridade maior que chama provincial. É o provincial que transfere, é o provincial que nomeia, ordem, né? que dirige as recomendações. Porém, nós inseridos dentro de uma diocese, nós estamos também sujeitos à prática pastoral dessa diocese. A diocese tem um programa, tem as suas diretrizes e nós também temos que cumprir isso. Por exemplo, eu estou aqui na diocese. Se o bispo fala assim, olha, eu não quero mais o padre de volta na diocese, ou o Dom Ricardo, ou um outro padre qualquer, né? Ele não pode transferir o padre, ele tem que comunicar ao superior provincial, e o superior provincial é quem transfere o padre, né? Então tem essa autoridade que nós... O superior vai analisar o pedido. Não, geralmente ele obedece o bispo. Geralmente. Né? Até por política de boa vizinhança, né? Diplomática, né? Você tem que... Mas isso só para dizer assim que o bispo não pode nos transferir, né? Ou nomear, né? Mas se chega a esse extremo de o bispo dizer que, olha, eu não quero esse padre religioso aqui na diocese, ele não fala para mim, ele vai comunicar ao superior, e o superior então toma essa decisão, né? Claro, conversando com o bispo toda, né? Então, aqui no Brasil tem quantos MSC, padre? Eu acho que nós estamos numa faixa de uns 140, 150.
E vocês são só padres, não tem irmãos? Não temos irmão. É como eu te falei, nós, antes de sermos padres, nós somos religiosos. Então, primeiro vem o religioso, a consagração. E se quiser, outra diferença também entre os diocesanos e os padres de congregação, né? Então, nós podemos também ficar só como religiosos, que nós chamamos de irmãos, né? Você faz todos os estudos também, filosofia, teologia, se forma, e você pode ficar só como irmão religioso e atuar em uma área de missão. Você pode se especializar, por exemplo, na área de liturgia. Em uma paróquia você pode ajudar o padre trabalhando na liturgia, você pode especializar na área de catequese, como religioso, ajudar na formação da paróquia, você pode fazer missiologia, pode ir para uma missão, você pode ter uma formação específica, além desses estudos normais da nossa formação, e atuar numa área específica dentro de uma paróquia, dentro de uma missão, né? E o irmão é muito importante na vida de um padre também, né? Ajuda bastante na formação. Ajuda. Mas assim, nós tivemos um tempo em que os irmãos eram, bem lá nos primórdios, né? Que os irmãos eram considerados assim, classe de segunda categoria. Não é, né? O irmão, ele é um religioso e ele é igual ao padre no sentido da consagração. Então, ele ajuda muito por ser um confrade, por ser alguém que está próximo. Por ajudar a viver em comunidade também. Sim, por ser um irmão que está, irmão no sentido literal da palavra, não só no sentido consagrado, né? De estar junto conosco, vivendo conosco. Então, isso é muito importante para a gente, né? Padre Edivaldo, encaminhando aí para o encerramento, que a prova está boa, até passamos do horário aí. Mas o senhor está celebrando missa, então, no santuário e também no horto. Sim. Quais são os horários que as pessoas que, por acaso, não te conhecem ainda, né? Uhum. Que possam estar participando de celebração de uma missa sua? Então, lá no santuário nós temos missas de terça, durante a semana, de terça a sexta, às 19h30, né? E há um revezamento, eu celebro, às vezes Dom Ricardo celebra, né? Dom Ricardo é bastante conhecido aqui na cidade, sim. Então há um revezamento nessa escala durante a semana. E sábado também tem uma missa às 19 horas. Aos domingos, nós temos missa às 8, às 10, às 16 e às 19 horas. E também há uma escala, nós revezamos quem que celebra a missa. Viu? Gente que não cabe dentro da igreja, mas... Tá Lá no santuário? Então, mas isso não é mérito meu, nem do Ricardo. Assim, o povo é muito religioso e participa muito ali do santuário, né? É uma tradição no sentido da participação ali, né? O Padre Júnior fez um bom trabalho também ali, sim. Teve um trabalho muito bonito ali no santuário, né? Eu acho que essa é a intenção nossa também, de dar continuidade. Claro que cada padre tem o seu estilo, tem o seu jeito de trabalhar, né? Mas essa é a intenção, de dar continuidade, de tentar fazer aquilo que os outros já vinham fazendo, né? E graças a Deus o povo responde muito bem a essa participação, essa presença lá no santuário. Tem sido assim, tem razão. Sido assim. Mas e aí, como é que faz? Tem previsão aí de ampliar, reformar a estrutura lá ou não? Então, recentemente teve uma reforma assim muito boa, que foi feita lá pelo Padre Júnior, né, do nosso centro comunitário. Isso. E agora a gente está pensando em algumas coisas, mas quem sabe mais para o futuro, depois a gente comenta isso. Então pronto, já tem pauta para a próxima entrevista, já. Fabrício. Muito obrigado, viu, padre? Prazer conhecê-lo. Primeira vez aqui no programa Telescópio, quero que o senhor venha mais vezes. Já comeu bolinho de frango ou não? Já, é um bolinho tradicional aqui. Gostou? Eu quero fazer um convite. Opa, por favor. No próximo sábado, dia 5, então nós teremos lá no salão comunitário, no centro pastoral, um evento que os jovens estão organizando, né? Nós estamos chamando de Noite Caipira Fora de Época, né? Então, você que está nos assistindo agora, que tem participado das nossas missas, né? Compareça lá no salão. Vai começar às 19h30 e o término a gente não sabe ainda, mas será bem-vindo. Então, sábado, dia 5, a Noite Caipira, um caipira aí fora de época, né? Qual que é a programação? Então, tem essas barracas tradicionais, que não faltam nessas festas, né? O bolinho de frango, por exemplo, com certeza. Não vai faltar. Nesse sábado, a partir das 19h30. Das 19h30. Isso. Maravilha. E depois tem a festa em outubro, que a gente também, se vocês abrirem espaço, nós voltamos aqui para falar também. Não precisa nem pedir. Só comunicar, vou aí tal dia. Tá certo. É isso, Fabrício? É isso aí, só falar que
Estamos de portas abertas. Muito Com obrigado. certeza, com certeza. Seja muito bem. Que time o padre torce? Sou corintiano, doente. Ixi, Maria. Ih, não sei não, hein? Esse negócio de espaço aberto aí, precisa ver a agenda primeiro. Né? Não, aí o senhor pode vir, porque o dono da TV também é corintiano. Ah, mas o então senhor pode ele Ah, é? se sentindo em casa. É, viu? pode. Mas esse programa aqui é tricampeão mundial, viu, É padre? mesmo? É. Eu sou São Paulo, eu sou corintiano, mas. Deixa de ser subordinado. Tá certo. Não, Nós mesmo somos democráticos, assim- né? Mesmo assim, o senhor é uma pessoa muito legal, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, maravilha. Para encerrar o nosso programa, eu gostaria de pedir também uma bênção do senhor Ok. aí para abençoar os nossos telespectadores também. Então vamos pedir a Deus que abençoe você que está nos vendo agora, que está acompanhando o programa, as famílias. Nós estamos aí no mês de agosto, mês vocacional. Vamos começar em breve a Semana da Família. Que essa bênção, então, seja estendida a todas essas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Para encerrar o nosso programa Telescópio de hoje,